Bom, saudações a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a toda a equipe que organizou, o Congresso Internacional do Movimento Docente. E, bom, o nosso trabalho é intitulado Podcasts, um recurso didático para a promoção da reflexão sobre o uso da experimentação do ensino de Química. Esse trabalho foi escrito por mim, Milton da Silva Santos, e pela minha professora orientadora, Ana Paula Freitas da Silva. Ambos fazemos parte da Universidade Federal de Pernambuco, campus Agreste, certo? E na nossa introdução, nós gostaríamos de destacar, inicialmente, o ensino de Química e o papel do professor e do aluno. Então, o professor, na nossa percepção, ele não deve simplesmente transmitir conteúdo, e sim deve promover reflexões, discussões, enfim, que propiciem uma aula mais dinâmica, uma aula mais contextualizada, para que o aluno, então, ele atue como sendo mais crítico durante essa prática, para que ele pense, que ele reflita e que, consequentemente, aí, através dessas reflexões, ele consiga, por exemplo, resolver questões do seu cotidiano. Tudo isso a gente busca, então, fugir, de certa forma, desse método tradicional do ensino. E a principal forma para isso é a partir das aulas contextualizadas, como eu citei anteriormente. E dentre tantas alternativas, formas, metodologias para, então, fugir desse método tradicional, surge, então, a experimentação no ensino de Química. E aqui eu trago alguns autores, certo? Uma citação indireta, que destaca que as atividades experimentais podem atrelar, por exemplo, os modelos e descrições científicas aos fenômenos cotidianos, certo? Podendo aí promover um maior engajamento nas aulas, em que o aluno, então, ele vai se sentir mais estimulado a aprender, já que ele já vai estar ativo nesse processo, despertando, consequentemente, essa criticidade, essa criatividade, essa argumentação e essa reflexão. Interessante destacar também que a gente falar de experimentação é de suma importância, principalmente quando a gente fala de professores de formação. E durante tantas alternativas também, para a gente falar, então, da experimentação, destaca-se o próprio podcast. E o que é o podcast? O podcast ele é uma ferramenta aí que pode, quando utilizada no ensino-aprendizagem, ele pode, então, facilitar esse processo de troca de conhecimento, certo? Propiciando, então, experiências aí que vão favorecer, então, essa troca de experiências, de aprendizagem, de conhecimento, de conceitos, e enfim. Então, qual é o nosso objetivo do nosso trabalho? O nosso objetivo, então, ele é promover a discussão entre os licenciandos no curso de licenciatura em Química aqui na Universidade Federal de Pernambuco, campus Agreste, sobre o próprio uso da experimentação, utilizando para isso o podcast, certo? Na verdade, utilizando aí a produção desse material. E qual é a nossa metodologia, então? Interessante mencionar que ela é de natureza qualitativa. Então, como foi que ela foi feita, então, essa pesquisa? Ela foi realizada em uma disciplina de experimentação para o ensino de Química, ministrada também aqui na UFPE Campus Agreste, certo? E ela contou com um total de 9 participantes. Esses 9 participantes, então, eles eram aí alunos regulamentados, matriculados, então, nessa disciplina. Então, e qual foi a ideia, então, desse trabalho? Era que esses alunos eles construíssem, certo, um podcast sobre a temática central, que nesse caso daqui vai ser literalmente a experimentação no ensino, certo? Então, a ideia central é que eles produzissem esse material, esse podcast sobre a experimentação. Bom, e quais foram os nossos resultados? Bom, já que tinha 9 participantes, eles se dividiram, certo? Ficou, então, um total de 3 grupos. E eles produziram esse podcast, em que o nome deles foram Schoolcast, Podcast Experimentação e Podcast Utilização da Experimentação no Ensino. Ambos esses podcasts, eles contaram exclusivamente com os licenciandos, certo? E vocês vão perceber que eles vão ter, por exemplo, em cada podcast, os âncoras, que são aí as pessoas que auxiliam a conversação durante o podcast, e tem os convidados. Só que tanto o âncora como o convidado foram os próprios licenciados que atuaram, ficaram nesse papel para promover, então, a discussão sobre o tema, certo? E uma coisa bastante pertinente é que nós percebemos que eles discutiam, trouxeram reflexões, por exemplo, sobre as potencialidades e também as dificuldades que podem se encontrar quando a gente fala do uso da experimentação no ensino. E aqui eu trago a fala do aluno, certo? De um dos alunos, o C1, que foi um convidado, mas, claro, como mencionei, é um licenciando, que diz o seguinte: essa prática experimental
pode ampliar a capacidade de reflexão do aluno, fazendo com que ele questione o porquê de determinados fenômenos, o que faz ser um estudante mais crítico e bem mais observador. O professor cumpre o papel de orientar, buscando novas estratégias para uma aprendizagem mais satisfatória. Então, nós podemos ver com essa fala que esse grupo ele traz aqui uma reflexão sobre o papel do professor e do aluno durante a experimentação, certo? Então, a gente vê, então, essa característica, esse dinamismo aí e essa discussão sobre essa temática. Outra coisa bastante pertinente é que o podcast contribuiu tanto para quem o produziu, já que os alunos tiveram, então, que estudar a fundo sobre a temática, tiveram que planejar como seria o podcast, tiveram que elaborar o material, tiveram que gravar e editar. Então, todo esse processo aí, ele contribuiu para que esses alunos refletissem sobre a própria experimentação. Mas, além disso, ele também contribuiu para quem ouviu o podcast, porque esse material também ele foi divulgado. E quem ouviu esse material também teve a oportunidade de refletir, né, através dessas discussões, sobre a própria característica da experimentação, certo? Outra fala bastante pertinente é de uma âncora, certo, que diz o seguinte: em relação aos experimentos, é possível encontrar na internet vários desses experimentos de vário custo e de fácil manuseio. Podemos levar os experimentos na forma de vídeo, quando a escola não tem equipamentos e as condições necessárias para realizar as práticas. Vemos então a característica de alternativas, né, quando a escola não tem materiais, não tem espaços. Tudo isso estava presente no podcast. Outra fala bastante pertinente é que diz o seguinte: as práticas devem ser contextualizadas. Nossos alunos têm diferentes realidades e contextos. Isso pode ser bem aproveitado quando bem associadas às vertentes da experimentação. Então, o podcast, nesse sentido, ele promoveu aí reflexões e discussões, né, sobre a experimentação, quando ele aborda, por exemplo, esses recursos alternativos, quando aborda a fragilidade estrutural das escolas, quando aborda também, em outras discussões, os próprios livros didáticos, e também traz até alternativas quando a escola nem dispõe de laboratório, como, por exemplo, ele traz a química na cozinha, utilizando, então, a cozinha da escola como um laboratório, certo? O podcast também, né, essa produção desse material, ele permitiu para que os licenciandos, para quem produziu o material, né, refletisse sobre a experimentação, certo? Quando, por exemplo, eles tiveram que elaborar então um roteiro durante a gravação, edição e etc, certo? Esse material, esse podcast também, trouxe muito, acho que algo ficou bastante em evidência, foram os materiais alternativos, certo? Principalmente para as escolas que não possuem um laboratório, certo? Trazendo aí materiais alternativos, de baixo custo e diversos espaços para que realizar essas atividades, certo? Outra coisa bastante pertinente foram as discussões, né, propostas por esses grupos, certo? Promovendo aí uma reflexão entre eles, fazendo também com que o ouvinte reflita sobre o tema e etc. E quais as nossas conclusões, então, né? Nós concluímos, então, que essas discussões e essas reflexões presentes nesse podcast, ele pode contribuir para o próprio conceito de experimentação. Saber um pouco mais sobre a temática, certo? Tendo em vista que durante esse material, a produção, enfim, eles trouxeram características, fragilidades, potencialidades dessa prática para o próprio ensino, a aprendizagem, certo? Outra coisa bastante pertinente é que o uso do podcast, certo, para discutir experimentação, tornaram os alunos mais ativos, certo? Tanto no que se refere à construção do material, como também houve aí uma maior aproximação entre o professor e os alunos. Tanto através das pesquisas e discussões durante a produção desse material, como no que se refere à troca de experiência, certo? Então, houve aí uma aproximação entre o aluno e o professor. Outra coisa bastante pertinente também é a divulgação desse material, porque essa temática, essa discussão, não ficou apenas na disciplina, e sim, através, né, da divulgação, outros alunos tiveram acesso ao material e, consequentemente, tiveram acesso a essas discussões aí, podendo também, né, refletir sobre essa temática, certo? E aqui estão as nossas referências utilizadas nesse slide. Obrigado a todos.